a respeito de um caso que aconteceu na cidade de São Francisco, envolvendo 4 pessoas, uma continua preso, e ontem 3 dos envolvidos foram colocados em liberdade. Quais são esses envolvidos, doutor Everaldo, que foram colocados em liberdade? O Everton Júnior da Silva, o Lucimar Jacinto Coelho e o Paulo Matias Barbosa. Ontem, o Poder Judiciário local, através da doutora Mariana, os colocou em liberdade, enfim, que eles possam, doravante, responder o processo em liberdade. Uma questão, eles foram colocados em liberdade contra a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público entendeu que, pelo menos no momento, dado que ainda marcha na delegacia de polícia, outros inquéritos policiais, onde se investiga a participação deles em outros crimes. Então o Ministério Público entendia que, pelo menos, por enquanto, eles deveriam permanecer presos até que todos esses fatos fossem esclarecidos. Até pelo próprio fato que já está em julgamento, é um crime muito grave. Eles estão denunciados por assalto, formação de quadrilha, porte de arma de fogo e tentativa de estelionato. Então, são vários crimes, certamente as penas são muito altas. O crime que eles cometeram foi crime cometido mediante violência e grave ameaça. Então, no entendimento do Ministério Público, foi uma decisão prematura e, sem dúvida alguma, causa e causará grande sobressalto à própria comunidade, que são crimes violentos de pessoas em grupo, né? E que há notícias que na delegacia há outros procedimentos ainda que se apura a eventual participação dele em outros delitos. Então nós entendemos que foi uma decisão precipitada, né? Uma decisão que infelizmente não condiz com o clima de paz e de tranquilidade que todos nós almejamos aqui para a comunidade de Jaraguá. Nós estamos estudando a possibilidade de recorrer dessa decisão, mas, infelizmente, os 3 já estão em liberdade a partir de hoje. Como é que fica a situação do Guilherme diante dessa situação agora? É possível também que ele consiga a liberdade, responda ao processo em liberdade? O Guilherme ele foi preso ultimamente, diferentemente dos outros que foram presos na ocasião do crime. O Guilherme fugiu e foi preso agora, tem aproximadamente uma semana que ele foi preso. E ele está sendo processado no feito distinto. Mas como a situação processual dele não é muito diferente das demais, nós não duvidamos e estamos muito apreensivos quanto a isso, que o Poder Judiciário também conceda liberdade para o mesmo. Então é uma situação que preocupa muito o Ministério Público, porque o pacto que foi feito há 60 dias, nós estávamos enfrentando uma onda de criminalidade muito grande na cidade, e o pacto que foi feito foi no sentido do envolvimento de todos os atores, buscando medidas para que, pelo menos, amainasse o sobressalto, enfim, trazendo um clima de tranquilidade à população. E colocando em liberdade pessoas que respondem a processos tão graves e que estão sendo investigados por outros crimes, certamente não é a medida mais adequada para que esse clima de tranquilidade permaneça, né? Nós chegamos na cidade há 4, 5 meses atrás, nós encontramos 138 presos na delegacia. E todos aqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça foram soltos. Hoje nós temos em torno de 80, 85, 90 presos lá na delegacia. Mas todos que estão lá ou estão por crime de roubo, estupro, homicídio, tráfico de drogas. Então são fatos realmente graves que causam uma comoção muito grande na cidade e que realmente coloca em perigo a sociedade, e por esses fatores o Ministério Público entende que é importante que eles permaneçam presos, pelo menos até ultimar ou finalizar a apuração processual e investigar eventualmente outros fatos que essas pessoas estejam envolvidas. Quanto à questão de julgamentos, como é que está a agenda de julgamento e como é que têm sido os últimos resultados dos julgamentos aqui, doutor? Pois bem, nós temos 7 júris marcados agora para o mês de outubro e nós já realizamos 2. Em ambos, os 2 já realizados, os réus saíram absolvidos. Um era uma tentativa de homicídio, onde um cidadão deu várias facadas na esposa a partir do momento da separação, e o corpo de sentença, coincidentemente, a maioria mulheres, entendeu que a conduta dele estaria justificada. Ontem, agora nós tivemos um júri que foi submetido ao júri, o senhor Alexandre Alves Moreira. É um crime ocorrido em 1993, onde esse senhor, juntamente com mais 2 irmãos, com um irmão e um vaqueiro,
sequestrar e executar uma pessoa que tinha furtado alguns objetos na fazenda deles. Esse fato foi trazido a julgamento e também os jurados entenderam como a conduta estava justificada e absolveram efetivamente esses acusados. É uma questão também que preocupa muito o Ministério Público. Preocupa porque são crimes violentos, crimes de homicídios, e que certamente essa posição de entender a posição social, ou a posição do corpo de sentença, de entender como justificado ou absolver esse tipo de conduta sem maiores questionamentos, pode consequenciar e, sem dúvida, pode trazer pode revelar para a sociedade que esse crime estaria banalizado. Aqueles que cometem esse tipo de crime dificilmente conseguiria ou seria efetivamente punido pela justiça. Então é uma questão que preocupa também o Ministério Público, o resultado desses julgamentos. Semana que vem nós teremos mais 4 julgamentos, todos, a partir da semana que vem, mais 4 julgamentos ainda esse mês, todos relacionados a crimes contra a vida, e certamente o Ministério Público vai buscar, dentro das provas dos autos, que a justiça seja feita. Um fato que chama atenção nesse julgamento também de ontem, do senhor Alexandre Alves Moreira, é a própria demora do Poder Judiciário de trazer um fato desse a julgamento. O crime data-se de 1993, dezembro de 93, ou seja, há quase 18 anos. É inconcebível aceitar, nos dias de hoje, que um crime de homicídio como esse, que um cidadão voluntariamente e conscientemente tira a vida de outro e que o Poder Judiciário e os seus órgãos de assessoramento, enfim, as demais instituições demorem 18 anos para trazer um fato desse a julgamento. É inconcebível e é uma questão que tem que ser pensada tanto pelas autoridades como efetivamente pela própria sociedade. Que tipo de justiça nós queremos? Um fato desse, no máximo, com todos os recursos, não poderia passar de 1 ano, 1 ano e meio para ser colocado em julgamento e que a sociedade analisasse esse fato. Certamente um crime que é levado a julgamento depois de tanto tempo, isso as pessoas esquecem como ocorreu, enfim, o relacionamento, às vezes, do próprio acusado no seio da sociedade, o envolvimento com diversos segmentos sociais, e o próprio esquecimento, em decorrência até da ocorrência de outros fatos, fazendo com que a absolvição seja quase que certa. Então, não culpamos ou não atribuímos simplesmente à sociedade, mas também assumimos essa culpa que talvez as absolvições sejam decorrentes dessa demora excessiva e injustificada de levar esses fatos à decisão ao Conselho de Sentença.